Como melhorar a sua vida aqui na Austrália em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte, eu estou fazendo um planejamento, estou executando, na verdade, esse planejamento baseado no livro The 12-Week Year. E, basicamente, eu dividi a minha vida em 3 áreas, no livro fala para você fazer de 1 a 3, e a ideia é que eu, dessas 12 semanas, faça bastante coisa que vai me levar para o objetivo que eu quero no final das contas. Então, no meu caso, eu dividi em 3 objetivos. Um é a minha carreira, então eu trabalho na área de engenharia aqui na Austrália. A segunda coisa é a área do meu business, do meu negócio. Então eu tenho uma empresa que eu dou mentoria para outros brasileiros também trabalharem na área de formação aqui na Austrália. E por fim, a minha vida pessoal. No final das contas, essas 2 coisas aqui, elas estão na minha vida para fazer com que eu tenha uma melhor vida, né? Então, tempo livre, passear, cuidar da minha saúde, cuidar do meu relacionamento e coisas nesse sentido. Então, basicamente, eu foquei nessas 3 coisas dessa vez. E vou contar aqui pra vocês como é que eu fui nessa última semana, né? Bom, a gente tá indo pra metade do desafio. Então, são 12 semanas, essa é a 6ª semana. E eu tenho tarefas diárias, semanais e pontuais. Eu sigo exatamente o que se fala no livro, né, em relação às tarefas. E eu vou ser sincera aqui, que eu tenho até que dar uma revisitada no livro novamente, porque eu tô deixando de fazer uma coisa muito importante, que ele fala para todas as semanas a gente tirar um dia para poder olhar para trás o que fez e assim replanejar o que vai fazer. E apesar de eu ter esse dia de olhar para o que aconteceu, que é o dia que eu faço esse vídeo, eu não tenho replanejado o que vai acontecer. E aí eu me peguei agora pensando assim, meu Deus, estou na metade do desafio, do planejamento, e ainda tem algumas coisas desse projeto que não estão na metade, que ainda falta um pouco mais. Então, a beleza de ter 12 semanas também é porque você tá perto, né, a data de ver o resultado. Quando a gente planeja para 12 meses, às vezes quando a gente se dá conta de que a gente ainda está longe do objetivo, já é tarde demais. Então, pelo menos o dia de verificar não tá tão longe assim, então eu consegui me dar conta de que eu preciso de dar um gás a mais agora e colocar um pouco mais de foco, porque outra coisa que eu não estava fazendo muito era, por exemplo, uma das coisas que eu tenho que fazer toda manhã é o planejamento do meu dia. E eu comecei esse planejamento, por exemplo, pensando no que eu tinha que fazer pro desafio. E acabou que agora, eu até contei na última semana, né, que o meu foco tá maior na minha carreira, porque tem muita coisa nova acontecendo, trabalho novo e tal. E eu acabei deixando para fazer esse planejamento do dia, o planejamento do trabalho. Mas, na verdade, quando eu coloquei essa meta, não era esse o objetivo. Era o planejamento do meu dia como um todo, pensando nesse desafio. Então, vou falar com vocês aí o que eu fiz. Dentro desse projeto de 12 semanas, a gente tem 3 tipos de tarefas, diárias, semanais e pontuais. Então eu vou trazer para vocês como é que eu performei nessas tarefas, e você, independente de onde você está no seu objetivo, se você está traçando um projeto assim, pense no que vai levar você para o seu objetivo de longo prazo. Então, em 12 semanas, qual que é o principal objetivo? Talvez 2, no máximo 3. Eu vou te dizer que eu comecei com um projeto só e para mim deu muito mais certo do que agora que eu tô fazendo com 3. Então, talvez, se eu fosse aconselhar uma amiga, meus irmãos, eu com certeza falaria, faça somente um, pelo menos na primeira, segunda vez que você fizer esse projeto de 12 semanas. Eu, particularmente, acho que próxima vez que eu vou fazer, eu vou escolher uma coisa só também, porque 3 coisas fica muito mais puxado. Mas como é que eu dividi isso? Eu peguei nas minhas tarefas diárias, né? Tem a minha rotina de dormir no máximo 11 da noite e acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Eu contei aqui da última semana também que às vezes quando eu vou dormir só essas 6 horas de sono não tá sendo suficiente. Então, às vezes, se eu for dormir um pouco mais perto de 11, às vezes eu coloco o despertador para 5h20, 5h30. Então, eu não vejo isso como não tô atingindo o objetivo, na verdade ainda é 5, né? Então, eu acho que é melhor a gente priorizar um pouquinho mais esse tempo de sono, né? Então, se eu tô dormindo, sei lá, às 10h59, eu prefiro acordar um pouquinho mais e dormir um pouquinho mais para poder ter certeza que pelo menos 6 horas eu dormi, né? Porque se eu ficar 6 horas na cama não significa que eu dormi às 6 horas. Planejamento do dia. Como eu disse, eu tenho feito isso mais pensando no horário de trabalho.
E uma das coisas que eu vou colocar como um grande objetivo daqui para frente é voltar a fazer da forma que originalmente eu pensei nisso, que é pensar no desafio, em todos os meus compromissos e planejar dessa forma para eu poder ter um dia realmente mais produtivo e que vai me ajudar a chegar nos meus objetivos ao final dessas 12 semanas do projeto. Sobre a hora de estudo, eu contei um pouquinho disso no último vídeo também, e essa semana continua da mesma forma, tá? Eu tô usando parte do meu tempo de trabalho para eu poder estudar e aprender mais coisas no horário de trabalho. Por que disso? Porque eu tô fazendo coisas que eu não sou familiarizado, tô trabalhando numa área nova, o pessoal da empresa sabe disso também, e eu utilizo muito desse tempo para eu poder, por exemplo, ver algum tipo de coisa que foi feita no passado por outra pessoa, analisar aquilo, e às vezes jogo no ChatGPT, converso com o ChatGPT ali para eu poder entender o que eu tô pensando que não tá ali. Às vezes eu tô certa, às vezes eu entendo algo diferente, e aí eu aplico isso nos novos orçamentos, por exemplo, que eu faço, né? A gente tá fazendo um trabalho muito grande aqui na Austrália para uma enchente que teve aqui em New South Wales. Eu tô em uma obra que é do lugar que mais teve danos, e a gente tá fazendo toda essa reparação, e eu preciso de fazer esse budget, né? Esse orçamento do quanto que vai gastar, exatamente porque esse valor vem do Transport for New South Wales. Então, o órgão de transporte é que está pagando, né, financiando todo esse processo, porque são estradas, pontes, barrancos despencando. Então, esse orçamento vem deles e a gente tem que passar isso para eles. Eu falei no último vídeo também um pouquinho sobre essa questão do balanço, né, do equilíbrio. Então, como nesse momento eu estou focando mais na minha carreira, em aprender mais sobre esse trabalho, eu estou trabalhando mais horas também, eu estou trabalhando 10 horas por dia. Aliás, não chega a trabalhar 10 horas por dia, mas da hora que eu saio de casa até a hora que eu volto, dão 10 horas, né? Eu não estou conseguindo ter muito foco para eu poder fazer as coisas que são voltadas a redes sociais. Eu contei para vocês também que a mentoria estava inclusive fechada, inclusive ainda está fechada, apesar de que eu acho que eu vou abrir algumas vagas. Então, se você tem interesse em entrar na sua área, trabalhar na sua área de formação, preencha esse formulário aqui, que está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, porque as pessoas que estiverem alinhadas, talvez eu mande uma mensagem, chame para poder fazer parte aí nas próximas vagas que eu vou abrir. Então, como eu não estou buscando abrir várias vagas, nem nada disso, não tem problema eu dar um step back aí na questão das redes sociais. Então, de tudo, eu prefiro priorizar os meus mentorados e o meu emprego, né, a minha carreira, já que eu não estou tendo tanto tempo e energia para poder focar nessas outras coisas. Então, basicamente, os posts do Instagram, eu só estou postando aquilo que já estava escrito e agendado. Não escrevi nada novo essa última semana. No YouTube, em vez de 3 vídeos, eu tô gravando apenas os 2 que vão sair nos próximos dias, então não tô fazendo nada para além. E Reels e Newsletter continua a mesma coisa de antes, né? Tá aqui na minha lista, mas desde o início do desafio eu nunca consegui fazer, não coloquei como uma grande prioridade, porque eu acho que eu pesei a mão, é muita coisa. Já que os próprios vídeos no YouTube já me tomam muito tempo, né? Então não consigo fazer tudo, tendo que dar atenção aos meus mentorados, porque eu não tenho um curso, é uma mentoria, é um programa de acompanhamento. Então eu tenho que estar ali junto com o pessoal para poder entender o que eles estão fazendo, fazer uma reunião de mercado, corrigir o currículo, corrigir a carta de apresentação. Isso é muito importante para o progresso de todo mundo e eu prefiro priorizar isso no meu tempo livre, digamos assim, né? No tempo que eu não estou na empresa que eu trabalho. E a gente tem 3 coisas pontuais também. Então, no meu caso, é arrumar alguma parte da casa, ou meu drive, e-mails e notas do celular. A outra coisa é estudar itens específicos do trabalho, que no caso eu estou estudando dentro do trabalho. E criar e gravar mais módulos do PPE, do Projeto Professional English, que também é inspirado no desafio de 12 semanas. E eu fiz, gente, o desafio de 12 semanas voltado para o inglês. Eu tenho uma playlist inteira. Se você quer melhorar o seu inglês, clica nesse vídeo, vai estar em algum lugar aqui.
para você fazer essa playlist do inglês, porque vai te ajudar demais, vai ter muita coisa diferente que eu fiz lá que pode te ajudar a evoluir, independente do seu nível, né? Nessa questão de arrumar as coisas, eu dei uma ajeitada em e-mail e tentei dar uma limpada em algumas coisas assim, mas não foquei em nada para terminar. Inclusive, isso foi uma das primeiras coisas que me fez me tocar que assim, gente, tô na metade do desafio, hora de acordar. Por quê? É uma coisa pontual, então não tem que fazer toda semana. Mas eu acabei fazendo pouco nessas 6 primeiras semanas e agora vai me sobrar mais coisas para as 6 últimas. Então, volto de novo no planejamento do dia. Eu tenho que começar o dia já planejando. Eu quero fazer, assim como toda semana eu paro aqui para olhar o que aconteceu nos dias anteriores, eu vou agora parar para entender o que eu preciso fazer em cada semana para eu ter um resultado positivo no final das 12. Então, eu vou planejar novamente essas atividades para ter certeza que tudo vai acontecer. Os estudos eu falei já, né? Então, essa semana eu dediquei bastante a esses estudos. Inclusive, aí esse não é do trabalho, mas é um outro tipo de estudo, né, que eu tô fazendo. Eu não lembro se eu já comentei aqui no YouTube. Ah, não, comentei sim, acho que eu comentei em algum dos vídeos dessa série, inclusive. Que há um tempo atrás eu fiquei com curiosidade, vontade de ler a Bíblia. E agora eu tô participando, comecei na quarta-feira, não é quaresma, é 40 dias de São Miguel Arcanjo com o Frei Gilson. E aí ele faz, né, as orações do São Miguel Arcanjo, um rosário, e ele tem uma pregação. Então, eu comecei a fazer tudo, na verdade, com ele, só que eu faço até o rosário de manhã, ele faz lá no Brasil às 4 horas da manhã, né? Eu tô acordando e fazendo às 4 horas aqui, então isso tá me forçando a dormir mais cedo ainda para eu conseguir estar dentro do horário e dormir mais que 6 horas. E a pregação eu acabo ouvindo ela em horários diferentes. Então, voltando lá no meu estudo de 1 hora também, eu acabei acrescentando esse estudo aí bíblico, digamos assim, porque ele tá lendo um livro que explica muito sobre a Bíblia, Deus, né, e tudo que aconteceu até então, e tá sendo muito legal, complementando o meu estudo de Bíblia, né, e me dando vários insights, assim, mais entendimento, porque para mim é muito complexo toda a história que a Bíblia conta, então tá sendo bem legal. E, por fim, criar e gravar os módulos de inglês para entrevista. Então, gente, o esqueleto do PPI já estava praticamente pronto. E nesse momento eu tô tendo bastante dificuldade, inclusive acho que isso é uma das coisas que mais está me atrapalhando em tudo na vida, porque eu acho que eu fico com tanta pressão em cima de mim que eu não tô conseguindo desenvolver em outras coisas. Por exemplo, esse próprio desafio, eu acho que eu tenho deixado a desejar por conta desse PPI, no sentido de que eu não consegui uma pessoa para editar esses vídeos lá no Brasil que edite eles em inglês. Então, tá sendo difícil, assim. Na verdade, tem uma pessoa que poderia editar para mim, mas eu ainda não testei. E como ainda é novo, eu gravei muito vídeo e eu quero pegar uma parte daqui, outra dali e tudo, eu comecei a fazer para eu mesma editar, porque a ideia é ser um piloto. E eu, inclusive, falo para você sempre fazer assim, se você for fazer um novo projeto. Faça um projeto piloto, entenda como vai ser. Quando você terminar de entregar esse projeto, você vai entender se tem coisas para melhorar ou não, se você tiver pessoas envolvidas, elas vão poder te dar um feedback também. E aí sim você faz do formato certo. Então a minha ideia de fazer eu mesma com a minha câmera aqui, gravar em casa, editar sozinha, era exatamente porque esse é o piloto, eu não queria pagar um time para vir aqui, porque é extremamente caro, vocês sabem quanto que é a hora de profissionais aqui na Austrália. Mas eu entrei em contato com 2 times, são de Sydney, então eu pago até o deslocamento 4 horas, né, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, o dia todo aqui, gravar todos os vídeos, edição de todos os vídeos. E eu tô conversando com esses 2 times, ainda não fechei com ninguém, mas isso me fez ter uma noção de que eu estava fazendo esse piloto errado. Então, no momento, eu estava tentando gravar e editar, mas, como eu fiz na mentoria anteriormente, com outros projetos também, o ideal é eu entregar isso ao vivo,
porque assim eu tenho a interação ao vivo ali e já entendo se tem alguma coisa que está faltando, algo que tá para mais que não precisa, algo que alguém mais tem de sugestão, e sentindo a turma, vendo como é que a galera tá performando, eu consigo aí sim aumentar, adicionar, tirar alguma coisa do projeto inteiro e aí trazer essa turma, né, filmmakers profissionais para poder fazer esses vídeos para mim. E foi isso que eu decidi fazer. Então, eu tô mudando esse formato, eu acho que isso vai tirar um pouco dessa pressão, principalmente de tempo para fazer essas edições, e vai me dar a oportunidade de ter um contato um pouquinho mais próximo com o pessoal por ser o primeiro curso e por potencialmente ter coisas para aumentar, tirar ou, sei lá, colocar, acrescentar uma coisa totalmente nova. Então vai ser interessante esse novo formato. Os encontros já estão acontecendo, né? A gente teve 2 encontros, a gente teve um agora, última semana também. Foram muito legais, esse último também foi muito legal, o pessoal tá super engajado, estão gostando e já deram vários elogios de quanto que já tá soltando o inglês, né, com tão pouco tempo. Então agora que vai ter essa entrega completa no ao vivo, acho que vai ser mais interessante ainda. E mais pra frente, quando estiver aberto inclusive para todo mundo, já vai ser o projeto final, ele gravadinho, bonitinho. Então eu senti assim uma certa paz depois dessa decisão. E é isso, essa semana, metade do desafio. Falta agora a outra metade. Vou dar um gás agora para poder correr atrás de coisas que eu poderia já ter feito e não fiz. E se você tá gostando dessa série e você quer melhorar o seu inglês, eu vou deixar aqui novamente a playlist da série em inglês, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Teve várias coisas que eu fiz nessas 12 semanas de projeto para melhorar o meu inglês, que pode te ajudar a melhorar o seu também.